Mas graças a Deus que você veio, você está aqui, você é filho de Deus, compreendeu a verdade da palavra de Deus. Esse mês todo nós temos falado aqui nas programações da juventude sobre propósito, né? E a gente tem trabalhado esse tema e desde o início do ano, por uma decisão da própria juventude, definiram que mensalmente a gente ia abordar um tema que foi escolhido por votação, vários temas, né? E esse mês de outubro foi o tema propósito. E hoje a gente vai estar encerrando essa temática e meio que vai funcionar como uma ponte para a temática do mês que vem, ou da semana que vem, né? Em novembro que vamos falar sobre o final dos tempos, sobre escatologia, né? Então esse mês aí de novembro a juventude vai estar abordando esse assunto. E se você acompanhar aí como foi dado pela Ana lá na nossa rede social, né, Brooklyn Jovem, @Brooklyn Jovem, você vai ver que todos os dias a gente tem uma postagem referente ao tema, né, seja uma curiosidade bíblica, seja um texto bíblico, também uma reflexão. Então você pode ficar por dentro e acompanhar lá o trabalho que a nossa juventude tem feito aí nas redes sociais, que tem alcançado muitas pessoas. E a Samantha Cecília Sami, né, tem aí encabeçado esse projeto junto com outros jovens e tem sido uma bênção da parte de Deus. Então a gente vai fazer essa ponte no próximo sábado. Já deixo aqui o convite, dia 6 às 19 horas, a juventude vai estar aqui reunida também no seu encontro de celebração, falando sobre já o tema dentro de escatologia. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Vamos falar aí sobre o findar do propósito. Tiago 1, 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Vou esperar alguns segundos. Tiago 1, 12. Podemos? Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós abrimos o coração para receber a incorruptível semente da Tua verdade aqui nesta noite, de maneira que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, ó Pai. E assim possamos manifestar a Tua vontade através da nossa vida, e isso venha também produzir frutos na vida dos nossos irmãos. Para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Então, a temática dentro dessa proposta de falar sobre propósito, dessa reflexão de hoje é justamente essa: vai valer a pena. Mas tudo começa a partir de como nós cantamos aqui inicialmente, a partir de um chamado, a partir de uma decisão que se toma em seguir, atender a voz, o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida. E ontem eu estava, na verdade na sexta-feira eu estava refletindo sobre isso a respeito da minha própria vida, né? E a gente vai desenhando ou redesenhando e passa aquele filme, aquele flash, né? E a gente pensa como a gente teve opções. Porque quando as pessoas olham um pastor, no sentido geral, a visão que se tem, o pensamento que se tem, preconceituoso, isso sim, é o seguinte: não deu para nada na vida, foi ser pastor. Estou mentindo? É assim que muita gente vê. Pode ser não sua visão. Claro, os presentes são sempre exceção, né?
Quem vê isso são os outros. Os que não estão aqui. Os que estão de casa também não, tá? Vocês estão vendo, vocês também pensam. Mas a verdade é que muitas pessoas pensam assim: pastor só é pastor por quê? Porque não deu para nada na vida, não deu certo em nada. E aí foi lá, fez um seminário e começou ali a estudar a Bíblia e foi ser pastor. E eu estava pensando justamente no quanto de opções eu tive na minha vida para não ser pastor. Inclusive, em determinado momento, tem duas coisas que eu falei na minha vida que efetivamente aconteceram. A primeira foi: eu nunca vou ser um pastor. E eu falei isso abertamente. Não foi assim, talvez não. Eu falei, nunca vou ser um pastor. A segunda foi, eu nunca vou morar em São Paulo. Falava abertamente, carioca, né, raiz. Em São Paulo eu nunca vou morar. Olha eu aqui, pastor e em São Paulo. Quando isso aconteceu, eu já comecei a dizer, eu nunca vou morar em Nova York. Vai que... Mas a realidade é que a gente tem opções na vida, mas quando nós decidimos por seguir o propósito de Deus, todas as opções nos parece, assim como o pastor colocou aqui na oração, todas as opções que nós temos nos parecem sem sentido. Nos parece que são opções vazias. E quando eu atendi o chamado de Deus, eu atendi convicto daquilo que Deus queria para mim. Abandonei uma carreira como funcionário público, abandonei uma carreira na advocacia. Eu lembro que quando eu fui para o Ministério Integral, o dono do escritório tinha acabado de me oferecer para ser sócio dele no escritório de advocacia. E eu falei assim, não, eu estou indo para o Ministério Integral. E ele também era crente, né, da igreja presbiteriana. E ele falou assim, eu entendo, mas é complicado. E ele falava assim para mim, você é muito inteligente. Você poderia ser um juiz, um delegado, um promotor. Qualquer concurso que você fizesse, você poderia passar. E eu estou te dando a oportunidade de ser sócio aqui desse escritório. Eu falei, mas não é isso que Deus tem para a minha vida. Quantas pessoas me viram como louco. E a primeira reflexão que eu quero colocar para você aqui, já nessa parte introdutória, é que aquilo que Deus falou para você é para você. Ainda que pareça loucura para outros, nunca duvide daquilo que Deus falou para você. Porque Deus trata pessoas individualmente. E Ele tem planos e propósitos individuais para a vida de cada um. Então siga aquilo que Deus te disse para fazer. Ainda que outros vão falar assim, olha, não vai dar certo. Não vai funcionar, é loucura. Mas toda loucura respaldada por Deus redunda em vitória certa. Talvez não a vitória que você imagine, ou venha imaginar, ou venha pensar, mas é uma vitória garantida por Deus. Por isso o apóstolo Tiago coloca nesse texto que feliz é aquele que persevera na provação. Perseverar é uma característica, é uma das características mais marcantes em relação ao propósito de Deus para a nossa vida, mas ela está interligada de maneira que se torna impossível desassociá-la à obediência. Uma vez, ouvi de um pastor amigo meu algo que guardei para a minha vida, e eu aprendi que não existe perseverança sem obediência. E ele dizia o seguinte, está vivo. Ele diz o seguinte, que persistência, que é
sinônimo de perseverança. Persistência sem obediência é teimosia. Perseverar sem obedecer é teimosia. Quantas pessoas estão achando que estão imbuídas num propósito de Deus, mas elas estão perseverando, persistente, fora de uma orientação de Deus, elas só estão sendo teimosas. O profeta Samuel já tinha feito esse alerta em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a um rei chamado Saul, o qual Deus deu uma direção clara e específica, e por causa daquilo que Samuel vai chamar como voz de Deus, de obstinação, ele desobedece. E qual é a classificação que o profeta dá, que Deus dá para a obstinação de Saul? Ele fala, obstinação é como um pecado de idolatria. Porque os obstinados, não obedientes a Deus, os teimosos teimam por vontade própria. Teimam por um querer próprio. Interessante, hoje pela manhã na aula lá, Descoberta da Fé, que a gente está preparando pessoas para batizarem aí no final de novembro, e eu falava sobre a vontade de Deus com eles, e citei o texto de 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. E aí eu questionei eles a respeito sobre pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus na oração. E quando a gente fala sobre isso, às vezes a nossa mente dá um bug, né? Como é que eu vou pedir, orar? Como é que Deus vai me ouvir se eu pedir de acordo com a vontade dEle, se eu não sei a vontade dEle? Não dá um bug, mas é o que está escrito. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é interessante, aí eles perguntaram, mas como que Deus não nos ouve? Eu falei, simples. É como se você chegasse para o seu chefe e você levasse um projeto para a empresa e ele falasse assim, você falasse assim, eu tenho um projeto aqui revolucionário para a nossa empresa. Quando o chefe ele fala assim, tá bom, eu vou uma reunião com você às 4 horas da tarde para ouvir o seu projeto. O que passa na sua cabeça? Ele não disse nem que sim, nem que não, certo? Então, se ele ouviu, é porque de alguma forma ele está cogitando atender o meu pedido ou o meu projeto, certo? Aquilo que eu tenho para a empresa ou não. Porque simplesmente pelo fato de ouvir, abre uma possibilidade. Agora, se você chega e leva o seu projeto e o seu chefe, ele fala assim, eu não quero nem saber, porque a minha visão para a empresa é essa. Eu tenho certeza que o seu projeto está fora da visão desta empresa. Ou seja, não houve nem a possibilidade, ele nem cogitou a possibilidade de aceitar o seu projeto. Assim também funciona a respeito da vontade de Deus. Quando nós levamos algo diante de Deus como um pedido que não é da vontade de Deus, Ele nem te ouve. Sabe por quê? Porque se ele te ouvir, Ele está cogitando fazer a sua vontade. Porque se não é da vontade dEle, é sua. Por isso que o texto diz, Ele nem ouve. Ele ouve o que é a vontade dEle. Por quê? Porque a vontade dEle está estabelecida. E se a vontade dEle já está estabelecida, é o que Ele quer. Mas pastor, como que eu vou pedir aquilo que Deus quer? Abra a sua Bíblia. Faça como o pastor falou hoje da manhã, leia 4 capítulos por dia e complete a Bíblia toda em um ano. Inclusive, boa ideia, hein, Lucas? Vamos fazer um certificado para os jovens que completaram a leitura bíblica, porque a juventude tem um grupo aí da leitura bíblica em um ano, tem uma galera lá que está fiel, estou acompanhando. Boa ideia. Vamos fazer um certificado, pastor. Vamos dar o certificado para o pessoal que completar a leitura. Então, assim, a vontade de Deus já está posta. A vontade de Deus já está dada na sua palavra. Basta você ler a palavra de Deus que você vai conhecer a vontade de Deus. É a segurança que Jesus passa em João capítulo 15 ao dizer, se as minhas palavras permanecerem em vós e vocês permanecerem em mim, vocês podem pedir o que vocês quiserem.
E aí as pessoas pensam, o que eu quiser? Quando você pensa o que eu quiser, já é um indício que você já não está, que a palavra de Deus já não está em você. Já é o primeiro indício. Por quê? Tiago vai dizer, não recebem porque pedem mal, pedem para o vosso próprio deleite. Então muitas das coisas, ou talvez quase todas as coisas que pedimos e não recebemos de Deus, não é porque tem um Deus lá com um crachá, ou com um carimbo, avaliando, que nem aquele filme lá, né, que diz sim para tudo, onde o cara vai lá e pum, sim, sim, não, não. Não! O que Deus avalia é, minha vontade não é minha vontade. É minha vontade, eu escuto e no tempo certo irá acontecer. Não é minha vontade, eu não sei nem do que você está falando. Essa é a realidade viva do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque quantas vezes as pessoas perseveram em algo que Deus não disse, elas se tornam desobedientes, e desobedientes, elas não estão, e ali achando que estão fazendo algo, não, estou aqui, estou firme, estou fazendo algo, e na verdade elas só estão sendo teimosas. Eu lembro lá na minha igreja, na minha antiga igreja, tinha uma menina, eu já contei isso aqui uma vez, pensa uma pessoa que canta mal. Pensou? Agora você piora um pouquinho. Eu até até chamava a atenção do pessoal lá do som, porque o pessoal no louvor cortava o microfone dela. Não é uma coisa que se faça, né? Cortava mesmo. Só que, assim, a pessoa não tinha um talento para música. Mas o que ela fazia? Ela chegava no ensaio, ela era a primeira a chegar. A última a sair. Às vezes a pessoa que estava liderando lá o ensaio, ia liderar o louvor, ela não lembrava das músicas ou da letra, a ordem das músicas, ela sabia todas. Então ela se cobria de uma eficiência para esconder sua deficiência, mas estava numa posição que não foi a que Deus colocou para ela nitidamente. Mas como havia um status, havia um glamour, a aparição era grande, ou seja, o desejo de estar ali à frente e chamar uma certa atenção era grande, ela simplesmente ignorava a sua falta de talento e persistia naquilo. De forma teimosa. E eu posso resumir para os irmãos que isso não acabou bem. Não acabou bem para a vida dela, não acabou bem para um contexto como um todo. Por quê? Porque achava que estava fazendo algo inerente a um propósito de Deus para a vida dela, mas ela só estava sendo teimosa. Outro dia um menino, um jovem, me ligou lá do Rio de Janeiro falando para mim, olha, eu estou cogitando ir para o ministério pastoral, conversei com o meu pastor, ele gostou da ideia, ele ficou feliz, e eu também. E eu falei, que bênção, estamos precisando cada vez mais de pastores, de homens dedicados à obra de Deus e tal. E aí ele falou algo para mim que me chamou a atenção, e ele disse o seguinte, olha, ainda mais agora, que quantos pastores estão aí deixando o ministério porque estão estafados, estão cansados, estão tendo problemas e não sei o que e tal. Porque o ministério é muito pesado. E eu falei, pode parar. Se você vai entrar no ministério dessa forma, já começa a repensar. Deixa eu te dizer uma coisa, falando com ele, eu tinha intimidade para falar com ele assim, e eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o ministério não é pesado a ninguém. Se o ministério está pesado, alguma coisa está errada. Ou está fazendo o que não foi chamado para fazer, ou está em pecado. Pastor, onde que você se baseia isso? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós que prosseguimos a carreira, sigamos nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha, do pecado que tão de perto nos odeia. E a palavra que o apóstolo usa, quem escreve, já ia ser tendencioso, a palavra que o autor de Hebreus usa é peso. Nos livrando do peso. Nos desembaraçando do peso. E o embaraço se dá por coisas lícitas. Tanto que ele é minucioso ao dividir embaraço de pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele diz, tem coisas lícitas que atrapalham a nossa caminhada, tornam ela pesada. E uma delas é fazer aquilo que você não foi chamado para fazer.
Porque não flui de uma forma natural, é pesada, é forçosa, você tem que se desdobrar. E eu falei isso para ele, o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E o que Jesus diz? O meu fardo é? O meu jugo é? Cadê o peso? Está todo sobre Jesus. Ou seja, se você está carregando um peso maior, significa que Jesus pode não estar carregando esse fardo. E se Jesus não está carregando esse fardo, provavelmente você não está fazendo aquilo que Deus quis que você fizesse. Você está fazendo o que você quer fazer. E dentro desse aspecto de perseverança, fazer a vontade de Deus é o que nos norteia. Eu aprendi isso de uma forma dura com a minha esposa, Natália, quando tive que ouvir dela no momento em que eu me coloquei numa posição de falar assim: eu não vou lá, porque eu fui chamado para pregar num acampamento de juventude. E quando eu subi no ônibus lá para ir para o acampamento, uma conversa que não tinha nada a ver com igreja, com cristão, aquilo me subiu. Sabe aquela que o senhor falou de manhã, pastor? Aquela ânsia, sabe? Aquilo me subiu com uma revolta que eu falei assim, eu falei para 11 e pouca da noite, quase em São Cristóvão, ali na região central do Rio de Janeiro, eu falei: vamos embora, eu não vou mais falar nesse lugar. Aí a Natália: por quê? Eu falei: eu não vou lançar pérola a porcos. Eu não quero ir lá. Eu estou perdendo meu tempo. E a Natália chegou na sabedoria que lhe é peculiar e ela falou assim: mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. E ela falou: mas eu falei para ela: mas eu não quero ir para lá. Ela falou: então é exatamente isso. Porque estamos fazendo a vontade de Deus quando não estamos fazendo a nossa. Aí eu calei minha boca, abaixei minha cabeça, recostei no banco, já eram 11 e pouca da noite, virei para o lado e dormi e esperei a viagem acabar. E por incrível que pareça, irmãos, hoje eu estou em São Paulo por causa desse dia. Por causa desse dia. Outro dia eu conto a história. Mas nós precisamos ter consciência de que a teimosia é algo que nos desvia do propósito de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos ao Senhor, e entrai no seu santuário que Ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de nós. Êxodo 32, 9. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Dura cerviz quer dizer alguém cabeça dura, inflexível, obstinado. Ou seja, ninguém consegue demover do seu pensamento. Por quê? Porque ele acha que está certo e os outros estão errados. Só que no fato de você achar que está certo e os outros estão errados, quando se trata do propósito de Deus, não é dos outros que você está falando. Você está falando de Deus. Quando nós seguimos numa persistência desobediente, ou seja, numa teimosia em relação àquilo que Deus quer que nós façamos e nós vamos por um outro caminho, nós estamos deliberadamente dizendo para Deus: eu estou certo e você está errado. Você não sabe o melhor para a minha vida, sou eu que sei o melhor para a minha vida. Parece absurdo, mas as nossas atitudes dizem muitas coisas em relação a Deus e aquilo que Ele quer de nós e o que nós verdadeiramente pensamos em relação a Ele. Cuidado com as atitudes. A dura cerviz, como eu disse, a obstinação é como o pecado de idolatria. Mas, pensando no contexto de perseverança, nós temos que avaliar a verdadeira perseverança, a resistência alegre, como vai dizer
resistir aos dias maus, os tempos, ao vento contrário. E a gente precisa pensar de onde vem a nossa perseverança. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança, que vem de uma convicta esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Da onde vem a sua e a minha perseverança? De uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa perseverança não pode vir de nenhum outro lugar senão da nossa convicta esperança que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a esperança que um dia o veremos face a face, a esperança que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a esperança que Ele é o nosso ajudador, nosso auxiliador, a esperança que nós temos de que Ele nos orienta em todas as coisas e não nos abandona em nenhum só momento. A esperança que Cristo nos dá, que apesar das aflições do mundo, Ele diz que nós podemos andar animados. Perseverança vem dessa esperança convicta. Você tem essa esperança convicta no Senhor Jesus Cristo? Tem? Amém? Então você é alguém que persevera. Alguém que está apto a perseverar. A perseverança descrita no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, vem da palavra upomeno, ou quer dizer, eu permaneço para trás, eu mantenho a minha posição, eu suporto, eu aguento. Quando se tem um propósito, é necessário manter a sua posição diante do que possa tentar demover dela. Olha aqui que Marcos capítulo 13, versículo 13 vai dizer: e sereis odiados por todos por amor ao meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vivemos hoje num mundo onde devemos estar preparados, se necessário for, até mesmo perder nossos empregos para poder manter uma posição de perseverança. Nós vimos o que aconteceu agora, essas semanas aí atrás, com um jogador aí de um time de vôlei, só porque escolheu manter uma convicção naquilo que ele acreditava, e olha o que aconteceu. Isso me fez refletir no momento, na mesma hora, a respeito da nossa própria trajetória e da nossa própria vida e propósito. Estamos dispostos a perseverar até o fim? No mundo que naturalmente nos odeia? Quantos estão mercadejando os princípios de Deus para simplesmente serem, de alguma forma, menos odiados pelo mundo? Esses são perseverantes? Não, já entregaram o seu trajeto, já se demoveram da sua posição. Porque um dos sentidos da palavra perseverança é manter firme, se manter firme na posição. Como aqueles filmes, né? Que tem como o pastor Rafael falou hoje pela manhã, né? De guerra, que ele gosta de filme de guerra. Eu também gosto de um filme, né, de ação. E aí como tem aquela... Sempre tem característica desses filmes, né? Esperem, fiquem firmes, quando tem aquele ataque, né? Fiquem firmes. E é isso que a palavra de Deus fala para a gente dentro de um propósito que Deus estabeleceu. Fiquem firmes, aguardem. O que nós aguardamos? A vinda em glória do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele virá e de uma certa forma maravilhosa levará a sua igreja e nós seremos livres de tudo isso de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontece, fiquem firmes, aguentem, permaneçam, não cedam. O que tem de crente cedendo hoje? Mas por causa disso. Mas porque a gente tem que... né? E aí usam até os textos bíblicos fora de contexto para arrumarem um pretexto.
Não, mas temos que ser bem vistos, bem quistos, bem aceitos. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Jesus disse: o mundo vos odeia. Porque antes de odiar a vós, eles odiaram a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo o amaria, como alguém que fosse do mundo. Mas como vocês não pertencem ao mundo, o mundo vos odeia. Ponto final. Qual é o meio termo dessa história? Não existe. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Se o mundo te odeia, isso é o principal indicador de que você é de Cristo. Agora, se o mundo te ama, comece a rever os seus conceitos, porque tem alguma coisa errada. Uma coisa que eu ouvia muito na minha juventude, quer dizer, eu sou jovem ainda, né? E ontem, almoçando com o Rafael e a Carol, a Carol pergunta para a Olivia assim, o Rafael fica para morrer, né? A Olivia pergunta para a Carol assim, a Carol pergunta para a Olivia: quantos anos você acha que o tio Rodrigo tem? A idade do papai. Só que eu sou 6 anos mais velho que ele. Aí o Rafa fica para morrer. Falei: tá vendo que eu estou melhor que você? Eu estou jovem ainda. Mas quando eu era mais moço, e eu conversando assim, principalmente na escola, né, e os amigos, e o pessoal falava assim: você é crente? Sou. Qual a igreja? A gente falava assim: Igreja Batista. Igreja Batista eu gosto. Aí isso me intrigava. Não, a Igreja Batista eu gosto. Eu falei assim: mas por quê? Não, Igreja Batista, o pessoal lá não é chato, né? Não fica com aquele negócio de... E aí eu ficava pensando, que imagem nós estamos passando? Isso sempre me incomodou. A vida toda. Por isso eu decidi, na minha vida, ter uma postura perseverante, diferente. Porque o amor do mundo não compreende o amor que temos pelo nome de Jesus. Não espere que o amor do mundo vá compreender o amor que nós temos pelo nome de Jesus. E é por isso que eles nos odeiam. E se tentarmos amar o mundo com o mesmo amor que o mundo nos ama, ou que o mundo ama, na verdade, com o mesmo amor que o mundo diz amar, nós nos tornamos semelhantes a eles e abandonamos a nossa posição. Isso se chama relativismo. Quando alguém me diz que está frequentando barzinhos, inferninhos, porque precisa estar lá para poder falar do amor de Deus, porque precisa andar com essas pessoas para poder mostrar, porque Jesus fazia isso, Jesus andava com os marginalizados, Jesus andava com os publicanos, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com os rejeitados, com o pessoal da pior espécie. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, você, ou quem pensa assim, está redondamente enganado. Jesus nunca andou com essas pessoas que andaram atrás de Jesus. Essas pessoas que seguiam a Cristo. Jesus não estava onde elas estavam aonde Jesus estava. E quando Jesus ia na casa, no lugar de um pecador que era abominável, ele entrava para promover transformação. E não para ser amiguinho e sentar na roda e ficar de benzinho ali. Eu não critico você, você não me critica e a gente aqui está bem. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Ele e toda a sua família são transformadas. A casa toda é transformada. Então, essa história de que, eu ando com fulano, que é... Não. Se você anda com fulano, e não é para transformar a vida dele através do seu testemunho, para de andar, filho. Porque você só está se aproveitando do momento ali, usando uma desculpa para poder
curtir o que você quer curtir. Então seja honesto com você mesmo. Assuma o que você quer e curta só, sem usar desculpa. Não use a palavra de Deus para poder apoiar o seu pecado. Então, quando nós tentamos amar o mundo com o mesmo amor que o mundo ama, ou seja, com o mesmo princípio de amor que o mundo ama, nos tornamos semelhantes a eles e abandonamos a nossa posição. Deixamos de ser perseverantes. E aqueles que não perseveram, e aqueles que perseveram, na verdade, eles serão aprovados. O texto vai dizer o seguinte: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, ou seja, você persevera feliz na aprovação, e aí isso te leva a uma aprovação, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu pupilo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Me entristece quando eu vejo cristãos que não sabem manejar a palavra de Deus. Ficam totalmente perdidos. A Bíblia fala que aqueles que manejam bem a palavra de Deus são obreiros que não têm de que se envergonhar, porque procuram se apresentar a Deus aprovado. E a aprovação é justamente esse momento onde você é avaliado e a partir dessa avaliação você recebeu uma avaliação positiva ou um sinal positivo. Foi aprovado. Foi aprovado. Vem da palavra no grego dokimos, que quer dizer experimentado. É a mesma expressão que Tiago usa. O apóstolo Paulo e Tiago usam a mesma expressão para poder falar sobre a aprovação. E ele significa que é aquilo que é feito corretamente, o que passa num teste necessário, num teste que é essencial. Portanto, ele é aceitável, porque ele é genuíno, é validado. Você lembra quando teve aquele problema da questão dos médicos cubanos agindo aqui no Brasil? Aí eles precisavam fazer uma prova de validação. Eles tinham feito medicina, ninguém duvidou que eles fizeram medicina. Mas precisava aqui, para poder exercer a medicina, uma validação que tornaria eles aptos a exercer a profissão aqui. Isso aqui, se você for daqui para os Estados Unidos, eles vão exigir isso daí de você lá, e assim em toda a parte do mundo. E só os que são aprovados são considerados genuinamente médicos, aptos a medicar. Ou seja, é uma validação. Ser aprovado é uma validação. Você perseverou. Você andou de acordo com o propósito de Deus. Está validado. É servo, é filho, é discípulo. É obreiro aprovado. Não tem do que se envergonhar. Agora, aqueles que não são aprovados diante de Deus, têm muito do que se envergonhar. Tem muito do que se envergonhar. E é interessante porque a própria palavra diz que aqueles que me negarem diante dos homens, ele o negaria diante do nosso Pai que está nos céus. Eu fico pensando quantos crentes têm vergonha do Evangelho nos dias de hoje, mas vai ser pior quando Jesus se envergonhar de você, diante de Deus. Por isso nós temos que ser aprovados para nos apresentar como obreiros daquilo de que não tem do que se envergonhar. Aprovados por Deus, obreiros genuínos, validados, verificados. E é interessante que também era uma expressão usada para definir um teste que se fazia em moedas, para confirmar que essas moedas eram moedas genuínas, que não eram moedas falsificadas.
Somente os crentes genuínos irão passar na prova. E aí você me pergunta, existem crentes, pastor, que não são genuínos? Existem. Olha aqui que Jesus fala em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui estão os crentes genuínos que Deus busca, amém? Mas os falsos crentes estão nesse texto aqui também? Sim. Porque se Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, significa que existem adoradores que adoram a Deus na carne e em mentira. É ou não é? Deus está buscando, Jesus está dizendo, Deus, o meu Pai, busca, Ele está buscando, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Significa que tem muitos adoradores adorando Deus na carne e em mentira. Falsos crentes que acham que são crentes por estar numa igreja. Se mudar para a garagem da sua casa não vai fazer você de um carro, não vai transformar você em um carro. Você só vai ser uma pessoa morando numa garagem. Estar na igreja, no espaço físico, acompanhar vídeos e mais vídeos no YouTube. Ouvir louvores. Eu ouço muitos louvores. Eu escuto muito o pregador tal. Isso não faz você um crente. O que te faz um crente é ser aprovado. Depois de uma vida perseverante. Naquilo que Deus nos coloca como prova, vencendo por meio da fé. Ninguém pode avançar para um novo nível se não tiver sido aprovado no nível anterior. Ou seja, se a palavra de Deus indica a necessidade de uma aprovação, significa também que vai ter gente reprovada. E aí a pergunta que se faz é, você quer ser reprovado ou aprovado? Guarda para você. Eu posso te dizer minha resposta, eu quero ser aprovado, com louvor. Tem muito crente buscando a aprovação do mundo, arriscando ser reprovado por Deus. Cuidado com o relativismo do presente século que busca a aprovação do mundo, a aceitação do mundo, porque, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, olha, o pendor para a carne é morte, mas o pendor para o espírito é vida. Você percebeu que não tem uma via do meio? Não tem uma terceira via? Você percebeu que é um lado ou outro? E aí tem muito crente, como a Mana me perguntou hoje de manhã, na aula, ela falou, pastor, então significa que se eu rejeitar o inferno, eu vou para o céu? E se eu rejeitar o céu, eu vou para o inferno? Falei, é por aí mesmo. Não tem uma terceira... Não, é isso aí. Então eu rejeito o inferno porque eu quero ir para o céu. Falei, graças a Deus, mano, é por isso que a gente está aqui, por isso você vai ser batizada, justamente. Mas tem muita gente querendo compor com o mundo, achando que no final vai poder dar o pulo do gato. Deixa eu te dizer, não vai ter chance. O momento é agora. O dia é hoje. Ou você busca
a aprovação de Deus, ou se você buscar a aprovação do mundo, com certeza será reprovado por Deus. E por último, aqueles que perseveram, aqueles que são aprovados, serão vitoriosos. Nesse contexto, a vitória não pertence a quem chegar primeiro, mas sim a quem chegar. É muito interessante isso, né? Porque quando se fala de vitória, a gente pensa, é o primeiro, né? Que, como dizem aí, né? O segundo colocado é o primeiro dos perdedores, né? Então, só vale o primeiro que chegar. Mas, na verdade, nesse contexto, vitoriosos seremos todos nós que chegarmos. Por que isso? Porque, em primeiro, a vitória em primeiro lugar foi dada por Jesus. Ele é o primeiro que alcançou a vitória por todos nós. Ou seja, se estamos em Cristo, pega aí o raciocínio, e Ele venceu primeiro, Ele chegou em primeiro lugar. Se estamos nele, todos nós chegamos em primeiro lugar porque estamos nele. Amém? Você podia ter ficado mais feliz com isso. A vitória é de quem chegar. Todos os que chegarem serão vitoriosos. E aí, o apóstolo Tiago vai falar sobre um prêmio que ele vai chamar de coroa da vida. A coroa da vida não é uma coroa real, mas uma coroa de reconhecimento. Tiago usa um elemento do cotidiano para representar a ideia da vitória, usando um elemento que era conhecido pelo povo, que era a coroa que premiava o vencedor num esporte. Sabe aquela coroa de louros, né? É justamente desse tipo de coroa. Então não era uma coroa real, era uma coroa de exaltação, que exaltava o vencedor. E quando nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus, essa coroa nos será dada porque nós vencemos. A vitória que se alcança. Como é bom vencer. Não é não? Meus amigos e irmãos Muniz ali, ó, multicampeões de jiu-jitsu ali. Eric e Anderson, né? Os irmãos Muniz ali. Depois no final do culto vocês vão ver. Quando ele levantar, eles quase não passam ali no mezanino. E sabem como que é gostoso vencer, né? A alegria da vitória. Imagina a alegria da vitória com Cristo. Quando chegar e olhar e ver o próprio Jesus, eu fico me transportando na cena de Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, quando ele é apedrejado, quando ele está falando da palavra de Deus, desde Moisés até o Novo Testamento, até os momentos ali da formação da igreja, até Jesus. E o texto vai dizer que aqueles homens não podiam mais conter-se, eles rangiam, eles trincavam os dentes, tampavam os ouvidos, e eles, imbuídos de uma ferocidade, partem para cima de Estevão. E esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, quando o relato do autor diz que Estevão eleva os seus olhos para o céu e vê Jesus em pé para o receber. Você sabe quando um rei se levanta do seu trono? Um rei nunca se levanta do seu trono, a não ser que seja para algo extremamente importante. Você já imaginou no dia da vitória? Como diz aquela canção, né? Cantada por coral. O dia da vitória em que virá nosso Senhor. Você já pensou no dia da vitória você ver Jesus em pé, de braços abertos, falando, vem. Que imagem mais linda. E ele colocando na sua cabeça a coroa da vida e dizendo, você foi um vencedor. Você venceu.
A vitória ela só é alcançada no fim. Tem muita gente querendo alcançar a vitória antes de terminar a prova. Isso não é possível, nós vemos por aí. Alcance, venha buscar sua vitória, venha buscar sua vitória. Mas a vitória só se alcança no final da carreira. Ninguém vence uma corrida antes de terminá-la. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte pela vitória. A vitória se alcança no fim. Não é possível obter vitória trapaceando na carreira, trapaceando na trajetória. Olha que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Siga a direção de Deus, o regulamento, os princípios que Deus estabeleceu para que você tenha uma vitória legítima. Quantos vão pensar que estão caminhando para uma vitória e vão se surpreender quando derem de cara com a derrota, porque sua vitória não será legitimada. E muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Trapaceiros da carreira, enganadores do caminho. Ao terminar o seu trajeto, não receberão a coroa da vida. Cuidado com que tipo de vida você está vivendo. Quando uma cidade inteira admirava a igreja, lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4 e 5, eles tinham medo de se juntar à igreja por causa do episódio de Ananias e Safira. Porque os dois foram consumidos por mentira ao Espírito Santo. E eles olhavam aquilo de tal forma que eles falavam: olha, eu preciso me comprometer sério, porque se eu não estiver comprometido, eu vou ser consumido como eles. Então eles preferiam não se comprometer a ter um compromisso capenga. É melhor você nem se comprometer, então. Porque não cabe trapaça na carreira. Tem muito crente tentando enganar a Deus, pensando que vai sair vitorioso. Quem perseverar e for aprovado, vencerá. E todo o que vence recebe um prêmio. Todo o que vencer vai receber um prêmio. Amém? Você vai receber um prêmio? Quantos irão receber um prêmio aqui no final da sua carreira? Amém? Graças a Deus. Então vou falar alguns prêmios que você vai receber aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O pastor falou aqui hoje de manhã que quem serve ao Senhor não tem direito, só tem deveres. Realmente, os nossos direitos estão para depois. Aqui é só deveres. Cumpra os seus deveres para receber os seus direitos. E olha aqui que a palavra de Deus diz: ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11 do mesmo capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Vida eterna. Ao vencedor tem garantido a vida eterna. Versículo 17, quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Um novo nome é uma nova identidade completamente totalmente diferente. Algo alinhado com a família que Deus proporcionou para a gente nos céus. Versículo 26, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Apocalipse 3, versículo 5. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Olha que maravilha. Imagina você entrando no céu e o próprio Jesus falando assim, ó, esse aqui é fulano, hein? Está vendo meu Pai? Está vendo, anjos? Vencedor, hein? Vencedor. Perseverou. Foi fiel até a morte. E recebeu a coroa da vida. Versículo 12, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ao vencedor será como eu. E por último, versículo 21, capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Você quer ser um vencedor, sim ou não? É interessante que a palavra coroa aqui é a palavra Stefanos, que é a mesma palavra usada para definir a coroa de espinho que vai na cabeça de Jesus, a coroa da humilhação. É a mesma palavra que traduz por coroa da vida, a coroa de espinhos é a palavra Stefanos. E o que eu aprendo com isso é que Cristo transformou a coroa da humilhação em coroa de exaltação. Quando ele, de forma humilhante, foi coroado como forma de deboche, porque ele era o rei dos judeus. Ele sofreu aquela humilhação para que nós, ao final da trajetória, vitoriosamente fôssemos exaltados pela coroa da vida. A conclusão que chegamos é que quanto ao viver e cumprir o propósito de Deus, vai valer a pena. Nada será em vão. Como foi lido aqui, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vai valer a pena. Vai valer todo o sacrifício. Não fique triste, não fique numa postura sofrível por causa dos acontecimentos presentes. Porque o futuro que nos espera é redentor, é maravilhoso, é sublime, incomparável, do qual nós nem temos como imaginar, mas com certeza será glorioso. Amém?